Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. Hoje, no nosso estudo no Roteiro de Jesus, nós estudaremos o capítulo 5, ou melhor, o capítulo 4, né? O nosso quinto encontro. A gente vai estudar o capítulo 4, o candidato apressado. Gente, esse capítulo 4 do nosso livro No Roteiro de Jesus, lembrando que é uma compilação do Gerson Monteiro de 8 obras de Humberto de Campos. Então esse capítulo de hoje está lá no livro Luz Acima, que aparece lá em cima no cantinho superior direito, no capítulo 13 dessa vez. Semana passada nós também estudamos um capítulo desse maravilhoso livro Luz Acima. Olha que bacana. Então, meus queridos, vamos ajeitar as nossas telas aqui, vamos trazer o nosso povo. A Lu já deu boa noite dela. A Lu tá com a gente aqui. Vamos trazer a nossa turma para cá. Seja bem-vinda, Lu, seja bem-vindo, Roberto, e seja bem-vindo, Guerra. Obrigada, Carlos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Guerra. Tudo certinho? Boa noite, Luciana. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carlos. Está tudo certinho, sim, graças a Deus. Retornando mais uma vez ao estudo, esperando ganhar um pouquinho mais da pontuação divina. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite, Luciana, boa noite, Roberto. Com satisfação estar novamente aqui. Vamos aí, mais uma noite de trabalho. Fechado o teu microfone, Carlos. Agora ele abriu. É que o meu mouse está me enganando aqui. Então, todos preparados para ganhar um bônus hora dobrado hoje, né? Então, que Jesus nos abençoe em nossa tarefa. E olha, o pessoal do chat hoje também aqui ganhando bônus hora, olha só. A Ana Lu, lá de Contenda, a família Trevisan, a Carol, o Agostinho, a nossa querida Deia, que bacana, o Magela, lá de Fazenda Rio Grande, a Nádia, hoje assistindo com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos, olha que legal. Então vamos virar a nossa telinha para já darmos início à nossa prece inicial. É com você, Lu. Obrigada, Carlos. Meu boa noite mais uma vez a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse instante, convido a todos para orarmos, elevando nossos pensamentos ao alto, a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, e cheios de gratidão, agradecemos a oportunidade e pedimos, Senhor, que suas bênçãos recaiam sobre todos nós neste momento que nos encontramos aqui reunidos em teu nome para estudarmos a obra no roteiro de Jesus. Pedimos proteção ao facilitador Carlos e ao nosso especialista Roberto, que ambos sejam amparados pela espiritualidade amiga, nos trazendo reflexões tão necessárias para o nosso entendimento referente aos ensinamentos de Jesus. E assim, envolvidos e vibrando muita paz, muito amor, muita luz, pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja. A palavra é tua, Carlos. Que assim seja. Obrigado, Lu. Tá acontecendo uma coisa inusitada aqui que vocês não estão vendo, mas a Meimei subiu aqui na mesa e ela estava olhando a gif do Jesus com aquela aguinha e ela foi cheirar a aguinha e voltou para trás com medo. Então, gente, é cada coisa que acontece nos bastidores aqui. Então vamos lá, olha quem chegou aqui, gente, a Zilma, a Wanda, nos encontramos lá na conferência, a Beatriz, a Ilenusa lá de Contenda, ó, o pessoal chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então, vou ajeitar as nossas telas aqui, o nosso combinado está sempre valendo, se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode interromper. Feito, gente?
E eu vou deixar vocês aí no cantinho, só vou arrumar as minhas telas aqui. Pronto, olha que legal. Gente, conta-nos então o nosso querido Humberto de Campos que Tiago, filho de Zebedeu, seguia o mestre a certa distância quando foi interpelado por um piedoso senhor de terras. Aqui ele fala senhor de terras, mas a gente vai ver mais adiante que era um jovem rico, só para vocês se situarem que essa é uma parábola, né, que está registrada aí inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele diz aqui que foi interpelado então Tiago por um piedoso senhor de terras, interessado em aderir ao reino dos céus. Olha que legal, quantos de nós, né, não somos interessados em aderir ao reino do céu. E segue-se um diálogo bastante interessante, o qual, gente, nós vamos ler aqui na íntegra. E ele diz assim: resoluto avançou para o apóstolo e indagou: em verdade, o Messias é portador de uma boa nova? Ele inicia o diálogo com Tiago e Tiago responde: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado, nem opressores nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. A que lema ele obedece? Inquiriu o rapaz, dono de extensa propriedade. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, respondeu Tiago, sem titubear. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. O programa? Cooperação com o Pai Supremo sob todos os aspectos em favor do mundo regenerado. E o objetivo? Felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatue para os momentos difíceis? E Tiago responde: perdão extenso e sincero, esquecimento do mal, auxílio mútuo, fraternidade legítima, oração pelos adversários e perseguidores, serviço desinteressado e ação altruísta sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. Espera vencer sem exército e sem armas? Olha que interessante, né, gente? As perguntas do jovem rico. O mestre confia no concurso dos homens de boa vontade, na salvação da terra. E mesmo assim admite vitória final? Sem dúvida, nossa batalha é da luz contra a sombra, dispensa a competição sangrenta. Que pede o condutor do movimento, além das qualidades nobres mais comuns? E Tiago responde: extrema fidelidade a Deus num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. Olha que interessante, gente. E mais adiante, vamos lá, ó. Resoluto avançou, que é essa parte que eu li para vocês. E o moço rico, ele exibiu nesse momento, segundo nos diz Humberto de Campos, um estranho fulgor nos olhos móveis e perguntou após ligeira pausa. E nós vamos mais um pouquinho. Quem não gostaria, né? Acredita possível meu ingresso no círculo profeta? No círculo do profeta? Perguntou, né, o rapaz. E aí fica a pergunta aqui que eu também anotei, né? Quem não gostaria de ouvir um sim nesse momento, né? Olha só. E Tiago afirma com todas as letras. Como não? Exclamou Tiago, doce e ingênuo. E o rapaz passou então a monologar, a falar sem parar, evidenciando o sublime idealismo. Olha que beleza. A Meimei ama esse livro. Vocês podem até ver que é difícil até para a gente ler por conta disso. E vamos então. Desde muitos anos sonho com a renovação, disse ele, né? Quantos de nós ainda... Agora, Meimei, eu não vou conseguir. Agora você vai falar um pouco.
Nossa, hoje está uma disputa aqui. Né? Quantos de nós ainda sonham com a renovação, né, gente? Alguns vão à missa, outros ao culto, nós espíritas assistimos palestra, participamos de grupo de estudos, alguns resolvem ajudar trabalhando como voluntários na casa espírita, fazendo de tudo um pouco, palestras, explanação do evangelho, assumindo encargos administrativos ou até doutrinários, né? Então, na casa espírita a gente tem livraria, biblioteca, tem a área social, né? A área de promoção e assistência social, o ápice espírita, tem os dirigentes de reuniões públicas, os médiuns passistas, tem a turma que cuida do patrimônio, tem as diretorias também nas casas espíritas, o trabalho mediúnico, né? Presidência, etc. Tem muitas funções na casa espírita, né, gente? E o candidato observador do mundo, ele começa a elencar então. Ele diz assim: nossos costumes sofrem decadência. E ele vai adiante. As vozes da lei parecem mortas nos escritos sagrados. Continua. Fenece o povo escolhido como a erva improdutiva que a natureza amaldiçoa. O romano orgulhoso domina em toda parte. Vamos lembrar, né, que os romanos cobravam impostos, né, de todo mundo, inclusive dos hebreus, né, e por conta disso o pessoal odiava os romanos, né. E ele vai adiante. O mundo é uma fornalha ardente em que os legionários consomem os escravos. E tem mais. Enquanto isso, Israel dorme imprevidente, olvidando a missão que Jeová lhe confiou. E aqui, gente, as observações do candidato, eles parecem ter até uma certa semelhança, né, com os dias de hoje. E Tiago notou o entusiasmo vibrante do rapaz e asseverou: não posso viver noutro clima, procurarei o Messias e trabalharei na edificação da nova terra. Olha só, ele ficou observando, né? O entusiasmo era contagiante. O rapaz, nesse momento, largou a cesta com uvas que ele estava carregando e correu na direção do celeste amigo. Diz Humberto de Campos que o rapaz arfava cansado quando se achegou ao mestre e ele iniciou um novo diálogo. E esse diálogo que aparece aqui, ele está registrado em Marcos capítulo 10, itens 17 a 21, né? Versículos 17 a 21. E eu trouxe aqui o nosso Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, com essa passagem de Marcos que eu vou trazer para vocês do que a Meimei descer da mesa. Pronto, olha que beleza. Agora eu vou conseguir ler. Vou ter que fazer uma mesa maior para caber o gato. Então diz aqui, gente, o seguinte, olha só. Tradução de Haroldo Dutra Dias, lembrando que aqueles colchetes são palavras que estavam ilegíveis no original, né? Por isso que deduz-se que seriam essas palavras, só para vocês entenderem o que significa. Quem está acostumado a ler a Bíblia, o Novo Testamento, não tem esses colchetes, né? Então, só para ter o entendimento. E ele diz aqui, intitulado como Jovem Rico, diz o seguinte: e pondo-se a caminho, um homem correndo para ele e ajoelhando-se diante dele o interrogava: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: mestre, guardei todas estas coisas desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende o quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela orientação de Jesus para que o jovem rico tivesse um tesouro no céu calou fundo em seu coração.
Era uma pessoa de muitos bens, possuía muitas facilidades proporcionadas pela riqueza. E nesse ponto, Humberto de Campos traduz o próximo versículo de Marcos, o de número 22, que fecha essa passagem. Ele diz o seguinte: foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Continua. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Gente, aqui era a hora do verdadeiro testemunho, né? A porta estreita, ela se lhe aproximava e ele precisava tomar uma decisão que definitivamente mudaria sua vida por completo. E disse, né, o que a gente costuma ouvir, né, nas obras, principalmente nas espíritas, né, que na hora do testemunho é que se conhece o verdadeiro cristão. E nesse momento, Jesus percebe a mudança do jovem rico. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste. O versículo 22 dessa passagem diz assim: ele, pesaroso, por causa desta palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Então, meus queridos, essa lição, ela nos leva a profundas reflexões sobre nossos testemunhos, né? Nossas ações diante do chamado que nos chega de Jesus, seja em qualquer religião, seja onde estivermos. Gente, eu achei assim muito bonita essa passagem de hoje, né? A inclusão dela aqui no nosso estudo. E para os comentários aqui nós temos o especialista de hoje, que é o nosso querido Roberto. Quer comentar alguma coisa, Roberto? Especialista não é bem o termo. Somos mais um estudante, mais um aprendiz do que um especialista. E esse capítulo aqui nos mostra bem isso, né? Nos prova isso, sabe? Porque o rapaz, o jovem, né, rico, ele, quando se depara com a possibilidade de ganhar, entre aspas, né, o reino dos céus, ele quer saber, né, como que faz, como que ele ganha o reino dos céus. E você pode perceber que todas as perguntas que ele faz, né, são todas perguntas de cunho material, né? Ele vivia em um ambiente, né, em uma época onde a, vamos dizer assim, a barbárie, ela vivia solta, né? Os romanos, era impositivo, as pessoas se tratavam rudemente umas das outras, e ele, inclusive, falou, né, que sonhava com um mundo melhor, sonhava um mundo onde todos fossem irmãos, todos fossem é, é, comuns, né, na situação do bem viver, né? E aí ele queria saber como é que fazia isso, e aí ele fazia essas perguntas. Chega no momento quando ele fala até em se isso era possível sem exército e sem armas. Veja, tal era aquela situação onde eles viviam, né, de guerra, briga, de imposições. E aí ele, né, chega a perguntar isso. Mas o apóstolo, né, ele responde a ele que
E era bem possível isso, sem armas, sem exército, apenas pelo fato da transformação das pessoas, em tornarem-se pessoas mais benevolentes, pessoas mais amorosas, mais afetuosas, mais carinhosas, coisas Essa, que essa, essa lição é profunda, né, Roberto? Porque aquele povo ele era muito materialista, né? Muito primitivo também. Então o Messias que eles esperavam era um rei guerreiro que ia libertar o povo à base de sangue, né, e brigas e tudo mais. Então essa ideia que Jesus trouxe era uma coisa até incompreensível para muitos, né? eles tinham com eles essa coisa, que somente alguém com muita força, né? E aí não seria a força moral, mas tinha a força física, a força, né, bélica, é que poderia tornar-se aquele rei, né, aquele senhor, aquele Messias. Jamais supondo que o Messias seria alguém de tanta doçura, tanta moralidade, de tanto amor, como você mesmo disse, né, coisas incompreensíveis naquela época, né? Por isso as perguntas que ele fez. No entanto, chega um ponto em que nós percebemos como era o materialismo, tal era o materialismo, e o jovem, ele era um jovem rico, e achava ele que se ele se transformasse, né, a pessoa dele se transformasse em outra pessoa, conservaria tudo aquilo e ainda estaria no reino do céu, no reino de Deus. Mas qual não foi a surpresa dele quando Jesus falou para ele despojar-se de tudo que ele tinha materialmente, distribuísse aos pobres e aí sim seguisse Jesus. Para ele, aquilo foi algo assim bastante terrível. Não se sabe de que forma ele conseguiu adquirir todos os bens, todos os haveres dele, né? Mas era algo que sabia-se, né? E ele estava muito importante. Tanto é que a pergunta que ele faz a Jesus é a seguinte: posso incorporar-me ao reino de Deus? E ele mesmo deu a resposta para ele, né? Porque Jesus, dizendo isso, desfaça-se dos seus bens, distribua aos pobres, assim você terá tesouro no céu. Isso calou fundo nele, porque ele diz: mas como é que eu vou me despojar dos meus bens, né? Então, nesse momento, ele refletiu e ele viu que o mais importante para ele seriam os bens materiais. Ele estava muito longe de alcançar o reino de Deus, né, se não fosse pela transformação dele, né? Tanto é que na parte final do texto ele diz, no momento ele esqueceu o domínio do romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Ele viu que tudo isso estava difícil de alcançar se ele permanecesse na situação em que ele estava. Então, a resposta ele mesmo estava dentro dele mesmo, quando ele percebeu o quanto era importante o bem material dele. E aí segue que ele decepcionou-se com ele mesmo. E aí se retirou em definitivo, muito triste, porque ali ele percebeu que ele teria um longo caminho para se renovar interiormente,
para ele rever os valores dele e aí ter essa certeza que o reino dos céus, o reino de Deus, era o mais importante, né? E não a riqueza material. Isso, se nós... Roberto, deixa eu interromper você só um pouquinho, né? Essa revisão de valores que você comentou, né? É uma coisa assim que até hoje existe essa dificuldade, né? Porque a expiação da riqueza, ela é uma das mais difíceis, né? Então a pessoa, ela angaria bens ou herda ou ela mesmo constrói às vezes um verdadeiro império e esquece de si mesma, né? Tem uma capacidade, às vezes o espírito tem uma capacidade enorme de fazer dinheiro, como o pessoal diz na linguagem popular, né? Tudo que o cidadão toca vira ouro, como era o caso do Midas, né? Mas assim, o avanço moral é muito mais difícil, né? É isso que eu ia comentar, né? Trazendo esses ensinamentos do capítulo para os dias de hoje, quantos de nós está na mesma situação? Quantos de nós dá mais importância aos bens materiais que aos bens morais, bens espirituais, né? É, durante aí o tempo em que estivemos fora do ar, eu até estava comentando contigo a respeito da passagem do meu irmão. E aí, nesse momento, a gente fica pensando, né, realmente, quais são realmente os nossos valores, o que a gente preza mais, né? E a gente se coloca numa situação assim até de confusão, né? Porque a gente vive num mundo tão acelerado, tão materializado, e esses momentos assim nos, nos freiam um pouco, né? Nos traz uma reflexão sobre o que realmente é importante para a gente. Então, é, esse capítulo ele traz essa reflexão para a gente. Onde está o meu coração? Como é que tem aquele ditado? Eu não me lembro exatamente como é que diz, onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, se tiver. Mas é importante que a gente perceba isso. Não vamos ser hipócritas e dizer que o bem material não faz falta. Claro que nós faz. Precisamos dar, precisa comer, precisa de transporte, precisa de emprego, precisa ter algumas coisas como diversão, entretenimento, enfim. Mas isso não pode ser de forma a acumular para si. Sempre eu ouvia um colega dizer assim que as pessoas elas perdem a saúde buscando acumular riqueza. Mais para frente perdem a riqueza tentando recuperar a saúde. Então é importante que a gente perceba isso claro. Interessante, Roberto, que a gente está falando especificamente da riqueza porque é a passagem do jovem rico, né? Mas se a gente expandir esse raciocínio, eu vou trazer aqui para nós um acontecimento numa reunião que não era necessariamente uma reunião mediúnica, mas ela acabou sendo porque um espírito que já havia se manifestado nessa reunião há um tempo atrás, ele manifestou-se de novo nessa reunião. E esse espírito, ele acompanhava uma das pessoas que estava nessa reunião e ele queria, porque queria trazer ele com violão e tudo para ir tocar lá perto dele. E ele dizia assim, a mesma coisa que ele disse há um ano atrás, ele disse dessa feita também. Dizia assim, eu quero trazer você para cá,
aqui tem mulherada, tem cachaça, a gente se diverte o tempo todo. E ele queria trazer o cara como se fosse assim, eu pago a passagem tua e você vem para cá, né? Então a gente percebe como é difícil, né, do espírito, de um modo geral, né, ele se modificar, porque ele estava ainda cristalizado naquela ideia que o bom da vida é a mulherada, é a cachaça, é a festa, né? E olha que interessante, a Nádia e eu participamos do Encontro Espírita Vivendo com Jesus, que nós chamamos de EVJ, né? E a gente isso ocorre durante o carnaval. E muita gente pensa assim, muita gente até hoje diz assim, você estava num retiro? Eu falei, não, eu estava no encontro com Jesus. Porque eu não me retirei de nada, eu só incluí na minha vida uma diversão muito melhor que pular carnaval. Né? Então, assim, é interessante a gente começar a avaliar esse tipo de coisa, né? Porque, gente, a mudança, ela é gradativa. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar aqui se o Guerra ou a Lu querem comentar alguma coisa. Que a Lu está introspectiva hoje. Hoje ela está, assim, pensativa lá. Você sabe que o que me chamou a atenção de primeiro foi a questão dele ser chamado de jovem piedoso. O rico das terras ali eu deixei para trás, por enquanto. Daí eu fui procurar o que era esse jovem piedoso na época de Jesus, né? E daí eu encontrei duas situações. Dizia assim, significa cumprir seus deveres com a família, com a pátria, com a sociedade, de acordo com a orientação de Deus, manifestando amor e reverência a Ele e ao próximo. E daí teve uma outra que diz assim, o indivíduo é o indivíduo que cumprisse suas obrigações, mas mais ligado à letra do que ao espírito, era considerado piedoso. Então, o que eu pensei aqui nessa hora? Percebam que no decorrer do diálogo, ele não teve nenhum espanto diante do que o Tiago falava. Não sei se para vocês também soou isso. Tanto é que ele ouviu tudo, as respostas que o Tiago deu, e ele se mandou apressado para Jesus, porque ele concordava com tudo. Então, o que me fez parecer aqui, novamente puxando a asinha para o conhecimento lá da primeira, da segunda, ele tinha ele era piedoso porque ele cumpria com seus deveres. Ele tinha o conhecimento dos livros sagrados, né? Só que ele levava muito a letra, ao pé da letra, né? E não referente à questão do espírito, do desenvolvimento, né? Do interior. E como nós temos sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, Tiago nos mostrou ali pelas respostas uma reforma íntima. Só que a reforma íntima, como diz o Carlos, vai ter que abrir várias portas estreitas nesse processo. Não é assim, né? E a gente, hoje em dia, o que é? É aquela correria. A gente está aqui fazendo curso, a gente está aqui, às vezes, montando uma palestra, a gente está ali indo no centro, trabalhando as coisas da vida, da sociedade, mas, de repente, a gente se atropela nesses processos e acaba escolhendo ainda a porta larga, muitas vezes. O Carlos sempre fala do trânsito, né, Carlos? O trânsito é o meu inimigo, né? Mas então nesse momento, eu acho que daí, deixando o homem rico de lado e trazendo para as coisas corriqueiras a gente percebe que só a fechada que deu, quanta energia negativa, quantos pensamentos negativos, e aquele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse jovem, quando ele foi a Jesus já observou que ele estava muito ligado ainda a conceitos, a coisas, a terra, do que as coisas espirituais, né? Então,
quando a gente fala, e ele percebeu que seria difícil ele abrir mão de tudo aquilo, assim como nós percebemos que mesmo com toda a boa vontade que a gente tenha, a gente derrapa nas coisas que vão fazer com que a gente perceba que descobrindo esse reino de Deus que habita em nós, né? Então, assim, a minha linha de raciocínio foi mais ou menos por essa via, né? Não, mas é legal o que você comentou, porque às vezes a gente faz um discurso, a gente tem até que tomar cuidado na palestra, porque a gente faz às vezes um discurso que está todo mundo ainda lá no primitivo, mas na verdade a gente não está. Né? Nós já caminhamos bastante por conta disso que nós estamos na transição planetária, senão a gente nem estaria. Mas a grande questão é, se a gente sabe tudo, como é o caso do jovem rico ou do jovem piedoso, por que a gente ainda não consegue pôr em prática, né? Então isso é uma coisa assim que às vezes faz... A gente precisa refletir muito sobre isso, né? Porque a gente já está com uma boa caminhada, né? Nós já estamos bastante adiantados, né? Falta muito para a gente chegar na qualidade de espírito puro, né? Segundo Emmanuel, a distância entre a pedra e nós é menor que a distância entre nós e os arcanjos, né? Que são os espíritos puros. Então, a gente tem muito o que fazer, mas a gente já sabe, ou pelo menos a maioria de nós já sabe, já ouviu tanto de ir na missa, de ir na palestra, de estudar, que já sabe. Né? Qual que é o segundo mandamento que é tão importante quanto o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O primeiro, e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente fala isso, parece um lugar comum. Tipo, é muito difícil alguém não saber decor isso. Mas quando a gente pergunta, você está amando ao próximo como a si mesmo, e você fala de um pai, de uma mãe, de um irmão, do vizinho, a pessoa fica paralisada, né? Fica pensando, nossa, né? É que tem pessoas que ainda não aprendeu a amar assim. E aí como é que vai amar assim? Que é uma coisa básica, né? Se a gente pensar, né, Roberto? Amar a si mesmo é o princípio do amor. Não tem como amar a outra pessoa se não me amar, né? E a gente não aprende na escola a se amar. A gente aprende aí na escola a concorrer, a chegar em primeiro, a tirar a melhor nota, né? A gente está sempre competindo, mas eles não ensinam a gente a se amar, né? E você percebeu, Carlos, também que por que a gente continua não fazendo o que é o correto, não fazendo a nossa reforma íntima como deveria fazer, ou coisa parecida. O maior tesouro que nós temos dentro de nós é o amor. Então, o tesouro já existe dentro de nós. E o que assombra isso? O que deixa obscuro isso? As chagas, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Então, quando ele foi chamado lá, que ele não estava pronto, era nesse sentido, né, que Jesus estava falando, né? Então é o seguinte, você vai ter que trabalhar isso dentro de você, quer dizer, ali literalmente passou a impressão do tesouro de tudo, que ele tinha que largar tudo, mas para a gente deixar de ser orgulhoso, olha quanto que nós temos que caminhar. Quando diz o outro, quantos sapos a gente tem que engolir, né? no popular, né? Mas assim, eu acho com assim, isso, né? Exatamente. Então, assim, o que entrava o progresso da humanidade está dito lá, né? São as chagas da humanidade, são essa pouca vontade de a gente se libertar disso. E não digo pouca vontade, porque a gente tem, às vezes, muita vontade, só que a gente se fragiliza diante da situação que a gente está passando naquele momento. Porque não aceita o outro como o outro é, ou porque acha, fica assim, estabilizado, porque tem medo de magoar aquele e tal. Mas a verdade tem que ser dita, mas a gente já sabe que a verdade não precisa ser dita de uma forma dura. Jesus não foi duro com ninguém, né? E na verdade,
ele sempre procurava, né, nos esclarecer cada vez mais, né? E aqui ele deixa claro, né? Quer dizer, a gente já tem o reino de Deus dentro da gente. Basta que a gente como é que fala? Que essa frase daí já virou clichê, né? Que temos que nos tirar a roupa do orgulho, né? Tirar essa roupa do egoísmo. Mas para tirar tem que entrar nas portas estreitas da vida. Nos livrar do homem velho, né? Pois é. Mas aí, vamos lá. A gente é convidado todo dia, toda hora, a exercitar todo esse burilar da nossa moral, do nosso comportamento, né? E o Carlos falou uma coisa agora, há poucos instantes atrás. O Carlos acabou de dizer assim, a gente não aprende na escola a colaborar, a gente aprende a competir. Isso é uma grande verdade. Em todos os lugares a gente aprende a competir, né? E como nós sabemos disso, em todos os lugares nós aprendemos a competir, está na hora de nós tomarmos a nossa iniciativa e começarmos a ensinar, primeiro a exercitar a cooperação, e começarmos a ensinar a cooperação. Começamos a ensinar a cooperação, começamos a ensinar dentro de casa, começamos a ensinar e exercitar, né? Porque a gente vai para o trabalho, a gente vai competir, a gente vai para o trânsito, a gente vai competir, a gente vai para o churrasco, a gente vai competir. Eu lembro com muita clareza quando eu me tornei um jovem adulto e que nossa família, parte do lado da minha mãe, nós nos reuníamos todo Natal, todo dia 25 de dezembro, na casa da minha avó materna. Reuníamos toda a família sob a justificativa de, estando a nossa avó viva, nós nos reuniríamos todo dia 25 de dezembro, enquanto ela fosse viva, para homenageá-la, para estar junto com a nossa avó. A nossa avó que tinha nascido no Japão e mal falava português e tinha vivido 60 anos no Brasil. No Japão ela não falava japonês e no Brasil ela não falava português. Então ela era uma cidadã apátrida, né? Ela não tinha mais nacionalidade, né? Mas detalhes pequenos à parte, pequenos para mim, né? A competição acontecia no dia 25 de dezembro. Cada um de nós, primos, chegávamos e eu lembro muito claramente que a gente chegava para olhar quem é que estava com o carro melhor, quem é que estava mais bem vestido, quem é que trazia o prato mais saboroso. Isso era uma coisa ridícula. Isso aconteceu há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, né? E continua acontecendo, né? Hoje, de maneira diferente, minha avó já não está mais viva, minha mãe hoje tem 90 anos de idade, né? Isso continua acontecendo, a gente continua ensinando as pessoas a olhar para o carro do vizinho e dizer assim, nossa, olha só, trocou de carro, preciso trocar também, né? Então, a gente precisa começar a exercitar alguma coisa diferente, né? Exercitar, aprender, né? Porque o convite que é feito é um convite para a gente começar a parar para pensar que a gente tem que acreditar em alguma coisa, a gente tem que acreditar em Deus. E, aliás, esse negócio de acreditar também, eu estava conversando com a Alessandra aqui ontem sobre essa história de acreditar em Deus, né? A gente tem que saber, a gente tem que sentir Deus, né?
Porque na medida que eu acredito em alguma coisa, pode ser que eu deixe de acreditar, né? Agora, se eu sinto, se eu vivo, aí é diferente, né? Mas isso é uma conversa para outra hora, né? Agora, a gente precisa começar a ter essa percepção mesmo. Porque o que acontece que a gente faz, que a gente vai para o trabalho para competir? Por que a gente faz isso? Porque a gente não tem a mínima confiança, a gente quer tomar a nossa vida nas nossas próprias mãos, porque a gente não tem a mínima confiança em Deus. A gente quer tomar a vida nas próprias mãos. A gente quer tomar as nossas próprias decisões. E eu não estou falando que essas outras pessoas, somos nós, sou eu. Eu quero tomar, eu com pelo branco na barba e cabelo branco na cabeça. Eu quero tomar as rédeas da minha vida e não dou a mínima para Deus. Eu tenho que saber que eu estou fazendo isso. Enquanto eu não tiver essa consciência de que eu estou fazendo isso e que eu não estou respeitando a Deus minimamente, eu não vou aprender. Eu tenho que começar a respeitar. Eu tenho que começar a olhar e dizer assim, tá, então eu vou sentir a Deus e vou fazer o que muitas vezes a gente fala da boca para fora. Eu vou entregar minha vida nas mãos de Deus. Que seja da minha vida o que Deus quiser. Né? Ah, por causa disso eu vou me deitar e vou deixar a vida correr. Não, lógico que não. Né? Vou fazer por merecer. Agora eu preciso confiar. Né? E a partir daí que a gente vai... Né? É por isso que o rapaz não quis entregar, não quis vender. E por isso que a gente também não quer. Por isso que a gente também não quer. A Alessandra cansa de falar para mim, vamos vender as nossas coisas, vamos morar no interior. Você acha que eu quero? Eu quero viver na capital. Eu sou cosmopolita. Eu quero viver na capital, não quero viver no interior. Aqui a gente tem as facilidades, né, Gabo? E olha só, a Ana Lu, ela trouxe aqui, ela está ressalvando, né, o fato do que a gente comentou a respeito da riqueza, né, que ela é muito perigosa. Né? A riqueza, ela por si só, ela é uma expiação. Mas por quê? Porque o verdadeiro sentido da riqueza é o repartir, é o prover aquele que não tem. Né? E no mundo material, a riqueza ela tem a ver com agregar, né? Com ter cada vez mais. Né? Então, o que acontece? A riqueza ela nos aproxima do mundo material. Muito, muito mais do que a pobreza. E a gente acaba ficando feito jovem rico, né? Olha tudo aquilo que tem, puxa, mas eu tenho que trocar isso tudo agora para seguir Jesus? Ele concordava com gênero, número e grau de tudo que o Tiago falou. Mas quando ele, na hora do testemunho, que ele teve que abrir mão de alguma coisa, já não serviu mais, né? Olha só, e o nosso querido Trevisan tem uma colaboração aqui. Quem que está afim de ler? Eu vou pôr aqui para a gente ler e conversar sobre isso. Quem que está conseguindo enxergar bem aí? Eu posso ler aqui, Carlos. Na questão 895 do livro do Espírito, sintetiza esse tema que fala que um homem pode ter qualidades reais que fazem dele, diante de todos, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam em progresso, nem sempre resistem a certas provas, e basta tocar no interesse pessoal para colocar o fim da descoberta. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque aí já não dá para ler mais, porque não tem mais o texto aqui. Faltou espaço aí pro... mas Ó, a citação do Trevisan é legal. Viu, Carlos? Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Então, o complemento do Trevisan. O espaço que faltou para o Agostinho aqui. Isso. E, gente, tem mais uma informação aqui da Deia também que vale a pena a gente ler. Vamos lá, quem que está afim de ler? Pode ser eu.
Penso que Jesus conhecia a fraqueza daquele homem, que no caso era a riqueza. Esse provavelmente seria o motivo de queda em suas tarefas no bem, pois precisamos lembrar que o dinheiro em si não é mal, mas sim o seu uso. Em Paulo, Timóteo, capítulo 6, versículo 10, encontramos: não encarcereis o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Se esse candidato fosse rico, mas tivesse desapego suficiente para com ele auxiliar nas tarefas do Cristo, sem grande risco de queda, será que Jesus teria feito esse pedido? Pode ser isso mesmo, né? Se ele realmente tivesse toda aquela riqueza, mas fosse uma pessoa desapegada, embora possuidor da riqueza, talvez Jesus não tivesse feito aquele pedido a ele, né? Porque Jesus com certeza saberia quais eram as íntimas intenções dele. E ele realmente estava interessado nessa transformação para alcançar o reino de Deus, né? Ele poderia, apesar de ter a riqueza, poderia ser uma pessoa desapegada, dando valores, dando importância, né, a outros valores, e não apenas a riqueza. E ele mostrou que não estava preparado para isso. Não estava preparado. É interessante isso, Roberto, que você comentou, né, e que a Déia também nos trouxe. Eu estava me lembrando aqui que existe uma vertente no cristianismo que traz Maria de Magdala, né, Maria Madalena, de uma forma mais amigável do que se costumava tratar, né? Porque por conta dela ter sido prostituta, muitas pessoas não acreditavam nela. Os próprios apóstolos, né, quando Jesus ressuscitou, né, disseram assim: nossa, mas justo para você que ele foi aparecer, né? Foi justo para a prostituta que ele foi aparecer, não foi para mim, que era o braço direito de Jesus. Você vê como é que é, né? O orgulho que a Lu falou mais cedo também. E Maria de Magdala, segundo essa corrente, por ela ser filha única e era uma pessoa estudada, né, que sabia ler e escrever, né, que já era um grande destaque naquela época, ela usou muito do dinheiro que ela tinha para financiar a obra de Jesus, né, para pagar algumas despesas, para comprar alimentos, né? Então assim, porque a coisa também não cai do céu, né? Precisava comprar alguma coisa, né? Não é todo mundo que fica distribuindo, até porque para muitos Jesus era outro profeta falador, né? Não sabiam que depois, com o passar do tempo, muitos entenderam que Jesus era um divisor de águas, né? Mas até então era mais um profeta falando coisas que muitos não entendiam. Então, olha como é interessante, né? A gente perceber que Jesus não se importou com a riqueza de Maria de Magdala, mas ele se utilizou disso para poder desenvolver o messianato deles, né? Mas isso dentro dessa corrente, né? Sem querer criar nenhuma polêmica aqui, porque, né, são assuntos abertos, né? São assuntos que não se tem comprovação, né? Se quer ver um assunto aberto, eu vou citar uma coisa assim, um pensamento meu, né? Eu acho inadmissível que uma pessoa que sabia ler e escrever não escreveu um evangelho, né? Não existe o evangelho de Maria de Magdala, né? Então eu acho quase impossível isso acontecer, mas a verdade é que se tinha foi consumido, né? Por algum motivo que a gente não sabe. Mas enfim, são detalhes, né? A Déia está comentando aqui, ó, também já escutei estudiosos espíritas falando sobre isso, sobre Madalena, né? Porque não tem lógica, né, gente? Uma pessoa, quantos que sabiam ler e escrever? Lucas, que escreveu 50 anos depois que Jesus desencarnou, né? Ele escreveu o evangelho dele. Marcos, até não me lembro como é que era a escolaridade dele. Mateus era uma pessoa que sabia ler e escrever, né?
a maioria não sabia. Então, que Marcos, né, já que ele escreveu, vamos dizer que ele sabia ler, Lucas sabia ler e escrever, Maria de Magdala sabia ler e escrever, Mateus sabia ler e escrever, João sabia ler e escrever. E só Maria de Magdala que não escreveu nada. Né? Então, deve ter um furo na história por aí, né? Ô, Carlos, a gente não vai longe, né? As obras póstumas, né? Tem gente que não desconsidera porque não foi Kardec que fez aquela, que juntou, né, aqueles estudos, né, que ele tinha feito, tal. Então, muitos ainda não vê veracidade no processo, né? Mas a veracidade está em a gente analisar hoje o texto, né? Tá ali o texto, analisa a mesma coisa. Segue a mesma linha de raciocínio que o Kardec deixou as obras básicas, né? Entendeu? Quer dizer, as obras póstumas não é considerado como obras básicas, né? Então, não é. Que bom que não se perdeu os textos, né? Eu sou franca, eu ainda não li obras póstumas, mas assim, pelos comentários que eu vejo de palestrantes ou coisa parecida, né, há um preconceito pela esposa e outros amigos ali ao redor de Kardec, quando Kardec desencarnou, de ter feito essa união de textos, né? Que também não vem ao caso, mas é mais um exemplo que a gente, bem próximo da gente, né? Sim, e foi muito bem pensado, né? Com o próprio título diz, né? Obras póstumas, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes a dificuldade, Lu, é que algumas pessoas que ainda não têm conhecimento doutrinário, eles podem ler obras póstumas e entender que faz parte do Pentateuco, né? Mas se fizesse parte seria um sextateuco, né? Não seria um pentateuco. Então, esse tipo de confusão, né, é que as pessoas acabam dizendo, ele não é do Pentateuco, não, mas não é uma obra proibida, né? Ela não está no índex de provas a serem queimadas, de livros a serem queimados, né? Então, assim, e tem coisa muito boa lá, né? Só que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Kardec deixou isso engavetado por algum motivo, né? Que a gente nunca vai saber. Né? E depois quem codificou obras póstumas não foi o codificador, né? Então esse cuidado a gente tem que ter, né? É o cuidado que a gente tem que ter com todas as obras que a gente lê, né? Quem gosta de enveredar por obras que ainda não foram catalogadas no movimento espírita tem que tomar cuidado, né? Porque tem muito autor por aí que se diz espírita, mas nem ele entende o que é ser espírita, né? Assim como a gente vê até casas de outras religiões escrito lá casa espírita, mas não é uma casa espírita, é uma casa de outra religião, né? Então você vê como é que é, né? Já que a gente enveredou nesse, só uma pequena observação. A gente tem assinatura, aquela assinatura premium do YouTube, o que começou a aparecer de previsões de Chico Xavier sobre Lula, Bolsonaro e Companhia Limitada no YouTube é uma grandiosidade. E vai ter gente assistindo, vai ter gente dando crédito, vai ter gente... Fora as psicografias de Ayrton Senna, dos Mamonas Assassinas, de não sei o quê, um monte de coisas que, né, eu não tenho nenhuma qualificação para dizer que são falsas, mas né? Outro dia fez 30 anos que o Senna morreu, começou a pipocar um monte de psicografia dele, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né, gente? Ficar sempre focado, né? Nem tudo que nos chega nos convém, né? Então a gente tem que estar olhando para isso. Gente, olha, nós estamos aqui com o nosso tempo no limite, 1 hora aqui certinho. Se vocês não quiserem acrescentar mais nada, a gente pode ir para a prece final. Lembrando que o assunto não se esgota, né, gente? O da aula anterior parece que poderia durar um mês.
Então, gente, vamos para a nossa prece final, então, é com o nosso querido Guerra. Hoje é com você, Guerra. Vamos lá. Então tá bom. Então convido aqueles que assim desejarem para cerrar os seus olhos, aproveitar esse ambiente de estudo para manter o seu pensamento elevado, manter o seu pensamento focado em Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, né? E agradecer por mais essa oportunidade de estudo nessa noite, né? Pedindo para que nós tenhamos a perseverança para continuarmos buscando a nossa evolução moral, para que nós tenhamos força para suportar as nossas dificuldades e superá-las, né? Sempre buscando a ajuda da espiritualidade amiga, né? E continuar o nosso caminho, né? Sempre contando com a inspiração e com a ajuda divina, jamais deixando de trilhar o caminho do bem e do amor de Deus. Com isso, agradecemos mais uma vez pela noite, pela aura de estudo e de harmonia, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, olha que legal, né? E o pessoal do chat hoje participou bastante, né? Lembrando nos nossos amigos aqui do estudo que a bancada aqui é aberta a todos, né? O Roberto brincou com a questão do especialista. Eu acho sempre importante a gente lembrar que é uma forma alegre, né, de se referir àquele que vai de repente pesquisar um pouquinho mais, que vai lá abrir o Evangelho, que vai fazer que nem o Trivisan aqui, que abriu lá o Livro dos Espíritos, né? Então o especialista pode trazer uma única contribuição, por exemplo, trazendo o Livro dos Espíritos. Então é essa que é a ideia, gente. Então fica aí o nosso convite para todo mundo participar, fazendo uma prece, participando como especialista, que bem no fim todo mundo acaba comentando e a gente acaba, todos nós, né, acabamos aprendendo juntos. Legal, então, Lu, quer dar o seu tchauzinho? Então, a minha gratidão por estar aqui reunidos com vocês, meus amigos de bancada, com o chat novamente, né? Isso é muito bom. E a gente tem que ter em mente uma coisa, né? Jesus falou para o jovem ali que faltava uma coisa para ele, né? Nós, certamente, para nós, falta muitas coisas, mas não desistamos, né? Continuemos tentando encontrar esse reino de Deus que existe dentro de nós, e a gente sabe o caminho, que é pelo amor e pela caridade, né? Que é a doutrina que Jesus nos ensinou. Um grande abraço a todos, um resto de semana ainda, resto não, ainda é início, né? Mas assim, uma semana ainda muito produtiva a todos, e fiquem com Deus. Que assim seja, Lu. Muito obrigado, Roberto. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar desse estudo, falar da imensa alegria de estar de novo com você, a Mariana, o Eduardo, a Nádia e todos os nossos amigos aí na sala virtual, e dizer que é uma satisfação sempre estar aqui, e sempre como especialista, mas como um participante, como um aprendiz, como todos nós somos. Agradeço a Luciana, a Eduardo, a Carlos, por essa oportunidade de estar junto com vocês e todos os nossos amigos. Que tenham todos uma boa noite e uma continuidade da semana de muita paz e muita luz. Boa noite a todos. Muito obrigado, Roberto. É uma satisfação, né, ter um amigo aqui junto conosco, né, se dispondo a ser também um especialista, porque a gente sabe que
que acaba gastando um tempinho a mais, né? Não é só chegar aqui e participar, né? Tem que dar uma pesquisadinha, a gente acaba usando um pouquinho mais de tempo, né? É importante a gente valorizar sempre o nosso tempo com coisas boas, né, meu querido Eduardo? É isso aí. É super importante porque essa pesquisa que toma tempo, a gente sabe que toma tempo, né? O Roberto faz a pesquisa, o Luciano faz a pesquisa, a gente, da nossa parte também dá uma olhadinha e tal, mas é o resultado disso que acaba fazendo com que a gente consiga debater aqui alguma coisa, é uma observação ali, é o que o Roberto traz, o que a Luciana traz, é o que o Carlos traz, que faz com que a gente consiga debater aqui e tal, e trazer mais dinamismo para esse estudo, que eu acho que é um estudo que chama bastante atenção justamente por essa dinâmica que se estabelece. Agora, reforça aqui o convite que o Carlos faz, fica aberto o convite, não tenham medo, né? A câmera não morde. É isso aí, gente. Uma boa semana para todos. Grande beijo e até a próxima. Valeu, Guerra. Gente, eu sou só gratidão, que nem a Ilenusa aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Gratidão, gratidão, gratidão. É isso aí. Muito contente de estar aqui com vocês. Gente, um grande abraço. Obrigado ao pessoal aqui da bancada. Um beijo, um abraço. Lembrando que amanhã temos palestra virtual no Dom Bosco. Na sexta-feira temos o Evangelho Online. Então, todos convidados. Beijo e abraço, gente. Tchau, tchau.